meu amigo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia por aí? Tudo beleza? Vamos lá, mais um conteúdo aqui para tratar a respeito do sistema Toyota de produção. Vamos falar aqui a respeito do Just in Time, dando continuidade em outros vídeos aí que a gente já falou sobre o tema. Só que agora a gente vai para o passo 4 e 5, talvez 6 nesse vídeo ou em outro, eu não sei. Vamos ver quanto tempo vai durar isso aqui. Mas vamos falar aqui principalmente do passo 4 e do passo 5, que são a questão da gente ter uma previsibilidade da demanda daquilo que a gente faz, certo? E também para que a gente consiga ter uma organização um pouco melhor em relação àquilo que a gente realiza, né? Então, falando aqui de Rei Junca, bora lá! Você já sabe, meu amigo, minha amiga, se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui, cara. O que te custa, cara? Pelo contrário, vai ser de graça, né? E outra coisa, vai permitir seu crescimento profissional. Toda quarta-feira, toda semana, a gente tem conteúdo novo aqui para você, para conseguir se destacar no mercado de trabalho, tá bom? Então, já se inscreve aqui, dá uma petecada no sininho para você ser notificado em próximos vídeos e vamos dando continuidade aqui para falar desse cara aí. Bora lá! Primeiramente aqui vamos falar do quarto passo. O quarto passo para a implementação do Just in Time é a gente ter estabilidade do processo, a gente ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Para isso requer uma série de coisas, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Bora lá então. Para adquirir essa estabilidade é necessário, então, definir o melhor método de realização das atividades. Qual é o melhor método? O melhor método é o passo a passo. Para poder determinar qual é o melhor método, a melhor forma de fazer isso é identificar qual que é melhor produtividade versus qualidade, realizada por um colaborador em relação a uma atividade. A partir daí a gente padronizar isso daí, certo? Deixar todo mundo fazendo igual e aí sim a gente consegue ter um melhor método implementado. Elaborar um controle de manutenção de sistemas e equipamentos, e aqui a gente está falando para ter uma certa previsibilidade em relação a quebras, né? Então imagina que você está falando de um equipamento que você utiliza. Existe uma métrica muito interessante falando aí da eficácia de um equipamento, que é uma métrica chamada OEE, Overall Equipment Effectiveness, né? Que trata aí a respeito da eficácia global dos equipamentos. Ele leva em consideração aqui a disponibilidade do equipamento, que é quanto tempo ele fica disponível para trabalhar, isso aí está relacionado às quebras que ele tem. Ele tem aí a taxa de performance, que é baseado no tempo em que ele ficou trabalhando, ele conseguiu produzir aquilo que de fato ele deveria produzir por hora. E por fim, a qualidade de tudo aquilo que ele produziu. Foi produzido com a qualidade determinada por uma instrução? Né? Tá preenchendo ali as necessidades da companhia em relação à qualidade que foi estabelecida? Sim? Não? Ok. Esse indicador que possui 3 fatores aí para ser montado vai determinar se a gente está bem ou não. Agora, se a gente não tem um controle bacana dos nossos equipamentos, fazendo uma manutenção preventiva, fazendo uma manutenção aí preditiva, será que a gente vai ter aí uma quantidade menor de manutenções corretivas que acontecem sem a gente esperar? Será? Acho que não. Por isso é importante a gente ter isso também. Agora, padronizar todas essas atividades, tanto em relação ao processo, quanto em relação às manutenções a serem realizadas dos equipamentos e qualificar todo mundo dando treinamento aí a respeito do que é o jeito certo de se fazer. A partir daí a gente consegue ter confiabilidade dos equipamentos, do produto e da nossa mão de obra. Isso é a única forma de se conseguir fazer isso? Não necessariamente. Você tem algumas ferramentas aí voltadas para a resolução de problemas, que às vezes a gente está até falando de estatística aqui, como o Six Sigma, voltado para a gente conseguir ter uma previsibilidade maior, né? Só que aí às vezes envolve um pouco mais de empenho, de desempenho, né? Para poder fazer as coisas acontecerem, tá? Mas de modo geral, padronização das atividades é uma forma bastante interessante. Outra coisa importante é a gente saber quanto que a gente vai vender. Como assim? É interessante a gente ter uma receita previsível, né? Tem até um livro bem bacana falando disso, que tem esse mesmo tema, esse mesmo nome, na verdade, receita previsível. Tá? E esse conteúdo ele trata aí a respeito de você saber o que vai acontecer, saber ter uma certa previsibilidade baseada em estatística. Essa estatística é utilizada aí chamada de forecast, baseada em quantidade de propostas que eu coloco, eu tenho ali uma taxa de conversão, consequentemente eu tenho aqui uma quantidade de produtos que eu vou produzir. Quer ter uma previsibilidade ainda melhor? Quando a gente fala de manufatura, dá para se fazer isso daí. Às vezes a gente tem um pedido que é fechado em contrato de fornecimento de 2, 3, 4, 5, 10 anos de fornecimento daquele produto ou serviço, mas geralmente daquele produto. E a partir daí a gente já sabe de quanto em quanto tempo a gente tem que produzir alguma coisa.
Lembra lá do Tact Time, não é? Pois é, então esse aí é o nosso modelinho para ter previsibilidade. A partir daí, a gente entra no quinto passo nosso, que vai ser o Rei Junca. Assim como você viu em outro vídeo aí, o nivelamento da mão de obra, da carga de trabalho, agora a gente está falando do nivelamento da produção. O que consiste em ser o Rei Junca? O Rei Junca é, ao invés de eu produzir, vamos supor que eu tenha 4 tipos de produto, produto A, B, C e D, certo? E ao invés de eu produzir, por exemplo, 300 produtos A, depois que eu terminei os 300 A, eu produzir 200 produtos B, depois 100 produtos C e depois 50 produtos D, por que ao invés disso eu não produzo, de repente, ali 25% deles, né, daquela quantidade de cada um, toda semana, entende? Para que eu não tenha o seguinte, o cliente chegando e batendo na minha porta na primeira semana e falar, opa, tudo bem? Eu queria comprar produto B. Aí você fala, amigo, volta semana que vem, que essa semana eu só estou produzindo produto A. Aí o cara, beleza, volto sim. Mas ele não volta, né? Ele vai no concorrente e compra. Pronto, perdeu. O nome daquilo ali é uma ruptura. Você deixou de vender por não ter o produto disponível para venda. Ok. Para que isso não aconteça, agora nem imagina se fosse o D, né? Espera 3 semanas. Ah, tá bom que eu vou esperar 3 semanas. Né? Então, para que isso não aconteça, o Rei Junca ele vem para que você consiga nivelar essa produção de forma organizada, de forma estruturada, para você conseguir fazer essas entregas de forma em lotes menores, né? Em lotes menores, mas atendendo a expectativa do mercado em relação à demanda que ele tem. Ok? Só que isso tem seus contras. Para isso, em ambientes produtivos, a gente tem que fazer um número de setups maior. O que é o setup? É uma troca de material, uma troca de molde, é uma troca de insumo, é uma troca. Tem algumas trocas aí para serem realizadas dentro de um processo. Isso geralmente toma tempo. Por isso que já que a gente precisa disso, que pelo menos esse tempo a ser tomado do nosso setup seja rápido. Aí que entra o conteúdo de SMED, Single Minute Exchange Die, que é voltado para que você consiga fazer setups mais rápidos. Já que a gente tem que fazer mais setups, pelo menos que a gente faça setups mais rápidos para atender as necessidades de quem? Do cliente. O cliente, cara, é o principal pessoa, entidade daquela empresa. Claro que além desse cliente, é importante também os colaboradores daquela companhia, tá? Então, tanto os colaboradores quanto o cliente devem ser muito valorizados, mas o cliente, nesse caso aqui, se ele não for atendido, aí esse cara não vai gerar faturamento e, consequentemente, sem dinheiro, você não consegue atender bem os colaboradores da sua empresa, fechou? Sendo assim, a gente trata aqui de como aplicar isso. Para você entender um pouco melhor, eu separei aqui um exemplo bem bacana em relação a isso. Vamos lá! Vamos ao seguinte exemplo aqui, ó. Você deve estar olhando aqui, eu tenho uma colinha aqui para dar uma olhada, né? Até porque são vários dados, né? Então vamos pegar o seguinte, estado atual da grande maioria das empresas de manufatura. É bem comum, tá? Bem comum. Talvez você trabalhe com manufatura, você deva já ter visto essa situação, tá? Vamos lá, a gente tem uma empresa aqui, vou pegar como exemplo uma empresa fabricante de sabonetes, tá? Essa empresa aí fabrica sabonete, ok? Sabonete. Sabonete corporal ali, sabonete, tá? E aí, esses sabonetes aí, vamos supor que essa empresa seja uma empresa de terceirização de produtos, ou seja, ela fabrica para os principais players do mercado, onde vai lá, coloca uma logomarca deles e vende, fechou? Então ela precisa entregar para o contratante aqueles produtos que eles estão comprando dela, ok? Então ela tem que fabricar uma série de produtos ali em uma série de máquinas, com uma série de tipos de itens diferentes, ok? Esses tipos de itens diferentes têm um nome. Geralmente ele é utilizado o termo SKU. SKU, ele tem o objetivo aí de determinar um produto diferente. Então, se eu tenho um sabonete A, ele é um SKU. O sabonete B é outro SKU. Esse mesmo sabonete A, com um pouquinho mais de peso, ele é outro SKU, entendeu? Então, cada produto diferente é um SKU diferente. Ok. Como é que tudo começa? Tudo começa com um pedido de vendas, né? Então, vendas vai lá, prospecta clientes, né, ou o próprio comprador, né, da empresa entra em contato com a empresa fornecedora, bate na porta e fala, opa, tudo bem? Eu preciso de tantos produtos. Ok. A partir daí uma empresa, vamos falar aqui uma empresa em específico, entrou em contato, pediu 4 produtos. Esses 4 produtos aqui vão ser o sabonete limão, o sabonete amêndoa, o sabonete castanha e o sabonete pitanga. Nossa, só de falar os SKUs aqui já me deu fome, cara. Né? Parecendo uma feira esse negócio aqui. Mas vamos lá então, olha só. A gente tem aqui o seguinte,
temos alguns pedidos mensais aqui de cada um deles, tá? Então temos aqui para o sabonete limão, eu tenho 800 mil unidades. Aí para o sabonete amêndoa, eu tenho 200 mil unidades. Para sabonete castanha, eu tenho 200 mil unidades também. E para pitanga, eu tenho 1 milhão e 200 mil unidades. É sabonete pra caramba! Como tudo aqui eu tô falando em unidade de 1000, né? Eu vou dividir por 1000 aqui, tudo bem? Só para ficar claro. Então eu vou falar em 800, 200, 200 e 1.200. Tudo isso aí em mils, ok? Então essa aí é a quantidade e vamos supor que todos esses produtos aí solicitados sejam de uma mesma geometria, que vão ser fabricados em uma mesma produção, uma mesma linha de produção, embora eu tenha várias máquinas, tá? Então eu tenho a máquina lá, linha 1, linha 1, linha 1, linha 1, linha 1. Em seguida, eu tenho a capacidade dessa máquina. Essa máquina tem uma capacidade de 100 mil unidades por dia, ok? 100 mil unidades, então vou falar 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. E por fim, a quantidade de dias necessários de produção baseado nessa quantidade. Ou seja, se eu tenho que produzir 800 de limão e eu tenho aí capacidade de fabricar 100 por dia, então eu vou ter aí 8 dias de limão, 2 dias de amêndoa, 2 dias de castanha e 12 dias de pitanga. Ok. A partir daí, desse pedido de vendas, é comum as empresas fazerem uma inversão e colocarem aquilo que tem um maior volume à frente, para poder ser feito primeiro. E é o que a gente vai considerar aqui, porque esse é o padrão de mercado, né? O que o pessoal costuma utilizar mais. Sendo assim, vamos lá para a nossa linha de produção 1. Nessa linha 1, eu vou separar ela aqui no decorrer do mês e vou colocar ela aqui em relação àquilo que ela precisa produzir. Então eu tenho aqui a linha 1, eu tenho aqui os SKUs, certo? E eu tenho aqui a ordem de produção, certo? Então, ordem de produção, 1, 2, 3, 4. Eu tenho aqui o SKU, colocando aí primeiramente pitanga, depois limão, amêndoa e castanha, seguido pelos dias da semana, de segunda a domingo, sendo que essa empresa trabalha 6 dias por semana e folga no domingo, então domingo é um dia não trabalhado, é reservado para hora extra quando necessário. Tenho em seguida uma outra coluna aqui de produzido, logo ao lado eu tenho aqui o pendente de produção, baseado no pedido lá, e enfim, aqui eu tenho o status. Vamos considerar que o prazo de entrega aqui seja de 15 dias. No momento que é colocado o pedido, eu falo, te entrego em 15 dias o seu pedido. Combinado? Combinado. A partir daí essa empresa começa a produzir. Beleza, e ela começa a produzir. Então vamos falar que nessa primeira semana, como o sabonete pitanga ele tem uma necessidade de 1.200 e a minha capacidade de produção é de 100, então segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado foram produzidos 100. No final da semana eu tenho um produzido de 600 e um pendente de 600. Tudo por enquanto está dentro do prazo, porque foram colocados os pedidos e ainda não deu prazo de 15 dias. Começou a contar a partir de segunda-feira, temos aí até segunda-feira daqui 2 semanas para poder entregar. Ok. Na segunda semana, semana 2, eu tenho lá a mesma situação. Então continuo ali com o sabonete pitanga, segunda 100, terça 100, quarta 100, quinta 100, sexta 100, sábado 100. E no domingo, não produzido. Logo eu tenho aí mais 600 produzidos no decorrer da segunda semana, pendente no final, 0. Esta empresa aí, para este pedido, atendido on time. Olha que legal, no prazo, porque são 15 dias do prazo, eu consegui produzir esses caras aí no decorrer das 2 semanas, baterão 14 dias e entregam na segunda, tudo certo. Beleza. Só que na outra semana eu já começo a segunda-feira estourando o prazo de todo mundo. Na terceira semana, eu começo a fabricar o sabonete de limão. E aí eu tenho lá 100, 100, 100, 100, 100 até sábado. E como eram 800, no decorrer da semana eu produzi 600, faltou aqui 200 para serem entregues aí para outra semana. Então ele já começa atrasado. Os outros dois, eu nem preciso dizer, né? Já está atrasado, 7 dias de atraso, baseado nos 15 dias colocados, né? Então já são 3 semanas desde o dia do pedido e nem iniciou a produção ainda. E aí eu tenho aí na quarta semana a produção do restante, onde eu tenho produção aqui de 100 para a produção do conteúdo do sabonete de limão, seguido na quarta-feira por 100 e quinta 100 para o sabonete de amêndoa, seguido pela última semana ali, no último dia, nos últimos dias da semana, sexta e sábado, onde eu tive 100 e 100 para totalizar os meus outros 200.
no final das contas, eu só consegui atender uma empresa dentro do prazo, ou um pedido dentro do prazo, considerando todos eles a mesma empresa, né? Um pedido dentro do prazo e os outros 3 fora do prazo. Ou seja, existe uma métrica que é utilizada nisso para prazos de entrega, que é o OTD, On Time Delivery, entregas realizadas dentro do prazo. Se dentro daqueles 4 pedidos daquela linha 1 eu só conseguir atender um no prazo, o meu OTD fica de 25%. Ruim, né? Como é que fica o cliente nessa situação? Triste, né? Chateado. E pensa o seguinte, quem não dá assistência perde a preferência e abre mão para concorrência. Você já ouviu esse ditado, não é? A partir daí, esse cliente, não tem a menor dúvida, se fosse você faria o mesmo. Já vai estar buscando outros fornecedores. Cliente insatisfeito busca outros fornecedores. Se ele não é atendido em relação à qualidade, ao prazo, ao preço, aquilo que ele tem de expectativa, não tem a menor dúvida, ele vai olhar no mercado alguma coisa que atenda às necessidades dele. É padrão. Tudo aquilo sendo atendido, ainda assim ele já busca algumas reduções? É normal, não é? Pois é, então muita atenção nisso, cliente em primeiro lugar. Ok, então esse é o jeito tradicional. Tiago, então qual que é o jeito bom de se fazer? Vamos lá. Colocando aqui, eu separei para você também uma outra tabela que mostra um jeito melhor de se fazer isso daí. A gente tem aí o seguinte, a gente tem aí a empresa, né, onde ela tem os mesmos pedidos, certo? Mesma quantidade, tudo bonitinho. Então eu tenho lá o de pitanga, a 1.200.000 unidades ali por mês, eu tenho 800 mil ali do sabonete de limão, eu tenho 200 mil de amêndoa e 200 mil de castanha. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma separação semanal. Semanalmente, então, eu precisaria produzir quanto de cada um? Bom, uma quarta parte de cada um, eu vou ter 300, 200, 50 e 50, beleza. Tudo isso em mils. Tudo isso sendo fabricado na linha 1. A minha capacidade continua sendo de 100. Porém, agora eu estou separando a quantidade de dias de produção na semana para aqueles produtos. E a partir daí o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou entrar em contato com esse cliente e vou alinhar com ele o seguinte. Cliente, eu sei que se você receber essa quantidade aí dentro do prazo, vai te atender. Só que eu preciso do seguinte. Vamos acordar o seguinte. Eu vou te entregar metade, tá, dentro de 15 dias e a outra metade no decorrer de mais 15 para atender uma demanda primária sua e como você está sempre comprando, atender depois uma demanda secundária. Assim você não fica parado e vai conseguindo fazer as suas atividades. Combinado? Se combinado, ótimo. Se não combinado, aí, cara, você vai ter que ou adquirir novos equipamentos ou aumentar a capacidade de produção. Esse 100 mil unidades já está considerando um OEE de 80%, que é um excelente OEE, tá? Você pode até aumentar o OEE, aumentando aí a eficácia dos equipamentos, melhorando qualidade, eficiência, disponibilidade, só que já fica um pouco mais difícil. Talvez a aquisição de uma outra máquina seja muito mais caro. A questão é alinhar com o cliente. Cliente satisfeito, tá ótimo. E é bem comum esse tipo de alinhamento, tá? Então, cliente, eu vou te entregar uma parte agora, uma outra parte depois, no mês que vem eu te entrego mais uma parte, e de 15 em 15 dias eu te entrego um volume. Combinado? Combinado. Bom, se você tem um alinhado pro mês, né, é aquele volume, então eu vou te entregando aqui. Vamos lá, então. Eu tenho aqui, então, o seguinte. Linha 1. Ao invés de eu produzir, igual no outro lá, que foi produzido tudo de uma coisa só, naquela semana, semelhante à segunda semana, terceira e quarta semana, eu vou ter o seguinte, na primeira semana, 100, 100, 100, segunda, terça e quarta do sabonete de pitanga. Depois eu tenho na quinta e na sexta 100 e 100 do sabonete de limão. E no sábado eu tenho 50 e 50 do sabonete de amêndoa e de castanha. A partir daí eu montei ali e entreguei uma quarta parte. Mas não fui entregar ainda para não gerar um volume muito grande. Para gerar um volume muito pequeno, né? Ter uma cubagem pequena dentro do caminhão, não está ocupando toda a capacidade do caminhão para fazer a entrega. E aí, na outra semana, eu consigo completar, da mesma forma que foi na primeira, todo o conteúdo para a primeira entrega. A partir daí eu pego o caminhão e vou entregar. Nessa situação, eu vou ter 2 entregas, porém eu não entrego numa batelada, eu entrego uma quantidade para atender uma demanda imediata e em seguida eu entrego mais uma quantidade para atender uma demanda secundária. Até porque o cliente não precisa de 30 dias de produção em um único dia de venda, ele não vai vender tudo num dia. Muito provavelmente não, a não ser que seja um Black Friday da vida, né? Mas, de modo geral,
ele vem se preparando para isso anteriormente, né? Então, ele não vai vender tudo num dia, ele vai comprar uma demanda e vai gerar ali uma necessidade de compra, comprou, adquiriu e vai vendendo no decorrer dos dias. Se eu entrego metade nos primeiros 15 dias e outra metade nos outros 15 dias, da mesma forma vai atender, entendeu? Melhor do que eu não entregar nos 15 primeiros e foi entregar apenas 30 dias depois. Eu fiz a demanda dele do mês. Só que quantas vendas ele deixou de ter nesse período? Com certeza uma série delas. Beleza? Bom, sendo assim, desse jeito, alinhando com o cliente, como é que fica o nosso status? On time, on time, on time, on time, on time e o nosso on time delivery de 100%. Nessa situação, atende todas as demandas. Tiago, muito legal, entendi, extremamente aplicável na minha empresa, no meu negócio, só que tem um detalhe aí. Eu tenho várias linhas de produção. Como é que eu posso me organizar em relação a isso? Eu já preparei isso aqui para você também. Existem aí os quadros Rei Junca Box. Né? São caixinhas ali, geralmente, ou porta-documentos, nos quais a gente tem da seguinte forma. A gente tem, geralmente, na parte superior, os dias, ou, dependendo da sua necessidade, as horas do dia, tá? Conforme você vai trabalhar. E do lado esquerdo, na lateral esquerda, a gente tem as linhas, né? Ou as frentes de trabalho, para eu poder saber tudo aquilo que vai ser produzido em cada um dos horários. Tá, mas o que eu vou produzir? Geralmente é colocado uma folha A4 ou uma folha A5, uma folha A4 dobrada, é colocada dentro dessas caixinhas e a partir daí o profissional só pega e olha o que tem para produzir hoje ou no decorrer dessa hora. Entendeu? É muito comum a utilização desse tipo de quadro, muito comum em uma série de empresas de manufatura. Se você ainda não usa, recomendo você utilizar. Tiago, não sou de manufatura, consigo utilizar? Olha só, certa vez eu fui fazer uma manutenção preventiva no meu veículo, certo? Então fui levar o carro numa oficina, né? Na oficina daquelas de quilometragem, né? Passou ali a concessionária, passou 25 mil quilômetros, você tem que levar ali, passou 20, passou 30, 50, por aí vai, você tem que levar lá. Fui levar. Quando eu cheguei lá, parei o carro, e eu sou um profissional da área de excelência operacional, né? Eu bati o olho e eu vi que eles tinham o quê? Um quadro Rei Junca, que tinha os horários ao invés dos dias da semana, mas os horários das 8 às 18, que é o horário que eles trabalhavam, né? Separado ali, ó, em cada um deles tinha uma ficha, que era a ficha de um veículo. Então eles tinham um planejamento de quais eram os veículos que iam passar por cada etapa. Então tinha lá etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5, como se fossem as linhas de produção. E do lado ali eu tinha na parte superior o horário e aí as fichas sendo colocadas, onde um tirava e colocava para o próximo, tirava e colocava para o próximo, tirava e colocava para o próximo. Entendeu? Desse formato eles tinham um sistema de gestão à vista da produção que eles tinham que realizar em um setor de serviços. Dá para aplicar em manicure, pedicure, dá para aplicar em oficina, dá para aplicar em manufatura, dá para aplicar em qualquer coisa, tá? Basta você identificar a sua necessidade com gestão à vista para fazer a organização do seu trabalho. Tudo bem, meu amigo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você não está inscrito no canal, já mete o dedo nesse se inscrever aqui e aproveita para ter acesso a outros conteúdos que a gente vai disponibilizar. Toda semana tem conteúdo novo para você, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Um grandíssimo abraço. Até lá. Tchau.